Hoje a gente vai encerrar a série de vídeos aí, né, que eu gravei sobre o segundo audiência pública no Congresso Mexicano, que aconteceu no dia 8 de novembro de 2023. E a gente vai encerrar falando da Maria, do exame do DNA dela, né, que foi realizado nos Estados Unidos, uma universidade lá, com todo o equipamento mais moderno, tudo. E quem apresentou todas essas informações foi um biólogo chamado Ricardo Rangel Martinez. E ele disse que antes de eles mandarem a Maria lá para fazer, mandarem a amostra, né, que eles coletaram da Maria para fazer os exames, eles fizeram um de carbono 14 e foi identificada a idade dela de 1.700 anos. E para eles entenderem um pouco sobre a origem da Maria, porque eles fizeram esse mapeamento, esse sequenciamento do DNA dela. Por ser uma múmia, né, um ser fossilizado há mais de 1.700 anos, ele considera que o resultado foi bastante satisfatório, porque eles conseguiram mapear mais de 97% do DNA da Maria. O que é interessante é que eles encontraram muito DNA de macacos. De 2 macacos que só são encontrados na África. Ok? E eles encontraram também DNA, cerca de 30% do mapeamento genético que foi feito dela coincide com o genoma humano. E eles encontraram também um outro DNA que é simplesmente desconhecido. Então, a Maria, ela é formada por 4 sequências de DNA, de 2 macacos na África, do ser humano e um DNA desconhecido. O mais interessante é que ela, assim como os outros pequenininhos, não tinha pulmão. E ela também tinha, ela também era tridáctila, né, com 3 dedos, tanto nas mãos quanto nos pés. Possuía uma falange a mais, né? O nosso dedinho tem 3 falanges, né? São esses 3 ossinhos aqui. E esse ser, a Maria, tem 4 falanges. Nos pés nós temos 2 falanges e a Maria tem 3 falanges, ou seja, ela tem uma falange a mais. E o que é mais interessante de tudo que foi mostrado, está mais do que comprovado de que esses seres de fato existiram, são legítimos, são reais. Não se trata de montagem, não tem a cabeça de lhama, são seres reais. Todos os exames comprovados pelas centenas de pessoas que fizeram as análises dizem que todas atestam. São múmias originais, não passaram por nenhum processo de adulteração, não foi feito nenhum Frankenstein, tá tudo inteirinho, são múmias legítimas, tá bom? Agora, o mais legal é que essa história ainda vai muito adiante, porque tem muita coisa ainda para ser descoberta. Algumas semanas atrás, eles acharam uma nova múmia totalmente diferente das que a gente já está familiarizado aqui, né? Essa múmia tem algumas características similares à Maria, né? Pernas compridas, dedos e mãos com 3 pés e mãos com 3 dedos. Também é uma fêmea, porque ela apresenta 4 ovos. E olha a cabeça dela, como é diferente dessa múmia. Ela é muito alongada, ela é muito ovalada. E o mais interessante, gente, o que é esse negócio saindo da coluna dela? Parece um osso. Essa múmia eles receberam faz pouco tempo, então a gente vai demorar ainda para ter alguma sinalização do que é esse ser, né? Porque são alguns anos de pesquisa, alguns anos aí de estudos, e todos os mestres que apareceram se mostraram muito abertos a receber o apoio de outras universidades, principalmente universidades particulares, porque eles precisam de dinheiro para poder bancar essa pesquisa. O governo do Peru não está ajudando nesse processo, pelo contrário, se eles puderem, eles estão atrapalhando, tá? Então eles deixaram em aberto todo pesquisador que quiser ir lá ajudar universidades, fiquem à vontade, tá bom? E o que eles disseram foi o seguinte, que aquelas pessoas que negam a veracidade dessas múmias é porque elas não foram lá. Nenhuma das pessoas que apareceram na mídia falando que aquilo é uma montagem, que esses seres não existem, que é tudo ficção, que aquilo é um Frankenstein, nenhuma dessas pessoas sequer chegou perto, que dirá, fez um estudo, fez uma análise para atestar aquilo que está dizendo, para poder chegar e falar, não, é um Frankenstein. Agora, meu ponto de vista, né? O Jaime Maussan, ele é um ufólogo. Em momento algum, ele poderia chegar e dizer que esses seres são de outros planetas, porque ele está falando com cientistas. E os cientistas, tudo aquilo que eles falam, é óbvio, eles têm que provar. Né? E não tem como provar que esses seres são de outro lugar. Cientificamente falando, não.
Agora, no meu ponto de vista, eu acredito que do Jaime Maussan seja o mesmo, esses seres não são daqui. E as coisas que me intrigam é como seres tão evoluídos tecnologicamente, a ponto de colocarem implantes de comunicação e de localização dentro do seu próprio corpo. Essas placas que eles colocaram entre a pele e o osso era um material que eles fizeram, foi feita uma tecnologia de tal forma que essas placas elas se fusionaram perfeitamente no corpo. Não teve nenhum processo de rejeição. Como esses seres tão desenvolvidos tecnologicamente sumiram? Intelectualmente falando, o cérebro deles é em média 30% maior do que o nosso, quando comparado à proporção de tamanho. Ou seja, eles são muito mais inteligentes do que a gente, muito mais desenvolvidos tecnologicamente do que a gente, até mesmo para a extração dos minérios, o uso dos minérios da forma com que eles utilizam para a confecção dessas placas. Como seres tão desenvolvidos tecnologicamente, tão inteligentes, simplesmente desapareceram. Aonde esses seres foram parar? Assim, a população que vivia naquela época e que conviveu com esses seres, acredito eu que tivessem um bom relacionamento com eles. Porque esses seres, eles estão registrados em toda a cultura inca. Quando você vê, foram mostrados petroglifos encontrados no Chile, na região do deserto do Atacama, retratando esses seres. Na cultura deles, eles fazem tecidos, fazem bordados com o desenho desses seres. Ou seja, eles conviviam super bem. E como esses seres desapareceram? Eles foram dizimados? Por quem? Ou será que eles foram embora? Se eles foram embora, por que ficaram esses aqui? Por que eles foram enterrados dessa forma? O que aconteceu com esses seres? Né? Então, assim, fica aí uma série de questionamentos, uma série de dúvidas que eu tenho aí. E eu queria saber o que vocês acham disso, se vocês também ficaram com as mesmas dúvidas do que eu, se vocês têm alguma dúvida a mais, né? Em relação à parte física desses seres, a formação óssea dele, a constituição óssea deles é muito diferente da nossa, né? Eles não tinham espaço no tórax para caber um pulmão. Como que eles respiravam se eles não tinham pulmão? E para a parte de locomoção, as pernas deles não tinham a movimentação que a gente tinha. Os próprios pés, a anatomia dos ossos dos pés não permitiam que eles ficassem em pé. Que dirá andar. Como que eles se locomoviam? Né? Assim, eu acho que de repente poderia ser, como a gente já viu alguns relatos recentes, né, que teve na Amazônia, de pessoas que viram seres, eu não sei se foi na Amazônia venezuelana ou colombiana, não me recordo agora, que viram seres esquisitos, né, que uma comunidade inteira, uma cidade inteira viu esses seres no meio da mata, e eles não andavam, eles levitavam, eles flutuavam. E eu realmente acredito que eles não fizessem esse processo de ter que andar e sim de levitar. Né? Eu acho bastante factível. Eu trabalho com a ufologia, mas do lado multidimensional. E eu já vi um ser, por exemplo, se aproximando de mim num processo de desdobramento que eu fiz, e esse ser, ele se passando por um arcturiano, né? Eu falo se passando porque ele não era um arcturiano, e ele veio na minha frente, ele flutuava, ele deslizava assim acima do chão, ele veio numa velocidade absurda. Eu acho que nenhum corredor de 100 metros rasos consegue correr na velocidade com que aquele ser paradinho se deslocava ali na minha direção. Então, assim, são muitas perguntas que sem respostas, né? E que eu acho que o melhor caminho é a gente pensar, refletir. Eu queria saber, né? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que essas nuvens são realmente seres de outros planetas? O que será que aconteceu com elas? Como que elas sumiram daqui? Como que elas desapareceram? Será que elas são do futuro? E eu gostaria muito de saber aí a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Se você não assistiu os outros vídeos a respeito da múmia de Nazca, dá uma olhadinha lá, assista, né? Veja quanta coisa interessante tem. E você que me acompanhou até aqui, que assistiu os vídeos, gratidão, muito obrigada, viu? Eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta holística especializada em questões kármicas e canalizo mensagens de Sherman, um andromedano integrante do Comando Ashtar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, me segue que tem mais, tá bom? Beijo de luz, fiquem com Deus.